Bem, pessoal, vamos lá, né? Eu vou falar aqui de uma passagem, né, de Neemias, sabe? Que é de mega hiper suma importância. Não vou falar especificamente aqui de Neemias, né? Vou falar logo de forma muito resumida para que você entenda. Mas depois eu vou falar do livro de Neemias, né? Vou separar alguns pormenores ali e vou separar ali para a gente esmiuçar ali, né? Que não é o caso de hoje. Hoje vamos dar mais atenção a outra situação, tá entendendo? Primeiro, né? Quem era Neemias? Neemias era o copeiro do rei Astaxerxes, tá entendendo? Do Império da Pérsia. Você sabe que a Pérsia ela tinha derrotado Babilônia, né? Não mais na época de Nabucodonosor, mas sim na época de uns descendentes vassalo de Nabucodonosor chamado de Belsazar. E é na época de Belsazar que ele deixa os portões lá abertos, tá fazendo aquela orgia lá, bebidas, muitas mulheres, sabe? Aquela bagunça toda lá, onde ele estava se deleitando lá, achando que era extremamente poderoso. Ele recebeu uma advertência lá da mão, né, que escreveu que o tempo dele já estava passado e que aquele reino ia ser entregue a outro. E nessa mesma noite, né, um imperador chamado de Ciro o Grande da Pérsia, né, o Medo e a Pérsia se juntaram, tanto Dário como Ciro se uniram para poder vencer Babilônia. E é ali que esse Ciro ele vai, na verdade, surpreender Babilônia, né? Porque Babilônia ela era circundada ali, sabe? Ela era rodeada de águas, sabe? Porque assim, um engenheiro militar construiu Babilônia dentro dos padrões militares, tá entendendo? O que potencialmente deixou Babilônia, sabe, em um estado muito confortável, né? Ela não sofria nenhuma espécie de vulnerabilidade, até que Ciro o Grande surpreendeu aquela engenhosidade ali, feita pelos arquitetos de engenharia caldeus, né, dos babilônios. Ele foi lá e mudou o curso da água, né? Ele era um exímio militar e também um grande engenheiro. Ele mudou o curso das águas do rio, a ponto que essas águas, né, elas foram baixando. E ali deu todas as condições de ele entrar e adentrar e pegar todo mundo ali de surpresa, né? Belsazar e seus subordinados, seus súditos ali. E ali foi conquistada ali a maior potência daquela época, chamado de Babilônia, né? Belsazar ele é morto, né? E ali começa o Império Persa a tomar conta do Império Babilônico, que o Império Babilônico cai diante do Império Persa, de Ciro o Grande, tá entendendo? E mais tarde, já em uma época em que existia o rei Astaxerxes, o imperador Astaxerxes, Neemias, né, ele foi também levado para, junto com outros jovens, para servir a realeza. E Neemias, ele teve a proeminência, né? Ele teve, assim, a excelência de estar servindo na corte do rei como copeiro, né? Que era muito difícil. E ele foi lá e serviu na corte do rei Astaxerxes como copeiro. E Neemias, ele vai dar início à reconstrução dos muros, né? Os muros eram, na verdade, uma espécie de dignidade, né? De poder, de força e de glória de um povo. O povo que tivesse muralhas, sabe? Muros, essa cidade era extremamente respeitada. Mas só que Judá e Jerusalém estava realmente caída, sabe? Estava destruída. Tá entendendo? Os portões estavam queimados. Estava tudo destruído.
Tava um escombro, sabe? E o que foi que aconteceu? Neemias, ele vê aquilo ali e ele fica muito triste, ele começa a orar e a jejuar e incomoda a Deus. E Deus aí dá o resultado, facilitando que Artaxerxes libere ele para poder ele reconstruir. Claro, né, que ele vai sofrer aí, né, algumas oposições, tá entendendo? E Neemias tem como opositores Sambalate, o Horonita. Os Horonitas, eles são povos de origem moabita, sabe? E esses moabitas, eles eram extremamente cruéis, tanto é que eles desapareceram, né? Sumiram do mapa, foram extinguidos, tá entendendo? E para quem não sabe, os moabitas, eles eram fruto daquela relação de Ló com suas filhas, tá entendendo? Aonde vai dar origem aos moabitas, e dos moabitas vai se originar os oronitas. E esse Sambalate aqui, que era governador dos oronitas, era um cara de poder, sabe? Ele vai atormentar Neemias, ele vai tentar parar a obra, tá entendendo? Intimidando Neemias. Enquanto a terra estava toda destruída de Jerusalém, os muros queimados, escrombo de um lado, portões do outro, tudo derrubado, tudo feio, tudo acabado, não estava incomodando ninguém. Mas no momento que Neemias ele toma iniciativa para a reconstrução, né? Porque, como eu falei a você, os muros caídos, né, dava a sensação de um povo fraco, vencido, tá entendendo? Mas o que é que acontece? Ele já começa a trabalhar no início para reconstruir de novo as muralhas de Jerusalém, tá entendendo? Mas ele sofre o que? Oposição de Sambalate, que é Oronita. Os Oronitas foram originados pelos Moabitas. E quem formou esse povo? Esse povo veio de uma origem incestuosa entre o pai e as filhas, sabe? Aonde Ló, embriagado, faz aquela loucura lá, sabe? E acaba dando origem aos Moabitas e os Oronitas que surgem dos Moabitas. E esse Sambalate aqui, ele é governador desse povo aqui chamado de Oronitas. E ele governava ali em Samaria, sabe? E tinha outra oposição também de poder, que era um oficial dos Amonitas. E esses Amonitas também, tanto Amonita como Moabita, eles vieram da origem incestuosa de Ló e suas filhas, tá entendendo? Então, Sambalat e Tobias, eles eram Amonitas e Moabitas, tá entendendo? Embora que Sambalat seja Oronita, os Oronitas têm origem nos Moabitas, tá entendendo? E o que é que acontece? Aí vem outro problema também, vem Gessem. E que foi esse Gessem? Foi o chefe dos árabes. E da onde surgiu os árabes? Os árabes surgiu daquela relação entre Agar e entre Abraão, onde Sara ela não entendeu e não confiou em Deus e deu a serva dela para Abraão gerar um filho que gerou quem? Gerou Ismael, que mais tarde vai gerar os árabes, que mais tarde vai gerar os muçulmanos, tá entendendo? E você sabe que é um povo realmente de guerra, tá entendendo? E aí quem diga, né? Aquela cena ali triste de 11 de setembro, você viu o que o Islã, o muçulmano pode fazer com qualquer povo que cruzar o seu caminho, os seus interesses. Tá entendendo? Então, esses povos aqui, eles tiveram origem, e uma origem a nível sexual. É por isso que em Hebreus capítulo 13, versículo 4, Deus ele dá um alerta ali de suma importância. Ele diz assim, ó, digno de, de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mancha, sem mácula, pois aos devassos e adúlteros Deus o julgará. Ou seja, a origem desses povos aqui, amonitas, entendeu? Moabitas e oronitas e árabes, eles vieram de
relações, sabe, que na verdade quebravam os princípios de Deus. Eles vieram praticamente de relações sexuais extremamente desastrosas, tá entendendo? E ali essa Agar vai dar origem, junto com Abraão, a Ismael, que vai dar origem aos árabes, e Gesem, que é árabe, ele é chefe dos árabes, ele mais tarde vai atormentar, vai unir força com Tobias e vai unir força com Sambalate, que são moabitas, tá entendendo? E amonitas. Embora que Sambalate seja eronita, né? Mas eles são a mesma coisa, moabita e amonita. Então, esses povos que tiveram origem lá, meio que complicada, meio confusa a nível sexual, né? Coisa que realmente Deus abominava. Esse povo aqui, ele vai atormentar a vida de Neemias. Tá entendendo? O que é que acontece? Muitas vezes você está em um lugar e inúmeras pessoas vêm contra você, você não entende por quê, mas elas são de origem, sabe? De origem de adultérios, né? De prostituições de seus pais. Tá entendendo? E muitas vezes está no seu trabalho, está no seu, né? No seu ambiente de faculdade, seja lá onde for, onde você estiver cursando alguma espécie de curso, e aí você cruza, né, no seu emprego, você cruza com esse tipo de pessoa, essa pessoa do nada começa a te atormentar, porque elas são fruto, muitas vezes, de pecados sexuais. Elas são fruto de adultérios e de prostituições, tá entendendo? Como Sambalate, né, que era oronita e governador de Samaria, era um homem de poder, como Tobias, que era oficial dos amonitas, e como Jesse, que foi chefe dos árabes. Todos esses personagens aqui, eles tiveram origem dentro de situações em que, na verdade, eram contrárias à vontade de Deus. Tá entendendo? E como eles foram originados no pecado, tá entendendo? Da prostituição, do adultério, eles mais tarde cresceram como os moabitas, que eram realmente muito cruéis mesmo. Esses moabitas, eles eram terríveis, tá entendendo? E mais tarde esse povo, esses três caras aqui, Sambalate, Tobias e Jesse, eles vão atormentar, né, Neemias. Mas Neemias, ele não desiste não, tá entendendo? Neemias, ele vai dar adiante, né, a obra. E tem um momento que eles armam para Neemias morrer, sabe? Eles chegam a acusar Neemias de se rebelar contra o império e contra o imperador, acusações falsas, né? Acusações realmente danosas. E mesmo assim, Neemias, ele não para, ele continua reconstruindo. Tá entendendo? Neemias, ele tem que se proteger das covardias. Neemias, ele sofre problemas externos com esses caras aí e ainda tem os problemas internos entre o povo dele mesmo. Que teve um momento que o povo tava um oprimindo o outro por conta de uma espécie de fome que surgiu ali, né? O que tinha quem que era muito rico, muito abastado, estava realmente se aproveitando dos mais fracos. Então, Neemias tinha problema interno com os próprios israelitas, com os próprios judeus, e tinha também problemas externos que era extremamente terrível e perigoso, que era com o governador, né, dos Oronita, que era Sambalate, e o oficial dos Amonitas, que era Tobias. E Jesse, que era o chefe dos árabes. Eles eram homens muito poderosos, governavam em certo grau os seus povos e se levantou contra Neemias. E teve uma frase aqui de Neemias que vamos entrar agora, né? Vamos entrar agora nessa frase aqui, em Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8, versículo 10. Neemias capítulo 8, versículo 10, que está escrito assim, ó:
Porque a nossa alegria, tá entendendo? Porque a alegria do Senhor, perdão, a palavra é essa aqui, ó. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então veja a frase que Neemias falou para o povo, diante do povo, que a alegria de Deus é a nossa força. Tá entendendo? E o próprio Jesus lá em João capítulo 15, versículo 4 e 5, diz, né? Jesus diz bem assim, sem mim nada podeis fazer. É preciso estar em Jesus para ter força, para suportar as afrontas, para suportar as mentiras, para suportar as calúnias, para suportar as percas, para suportar os vícios, para suportar as oposições. Tá entendendo? E os desapontamentos também. Porque você vai se dar com situações realmente terríveis. Sua força está ligada, condicionada, originalizada em Deus. Por isso que Jesus falou, sem mim nada podes fazer. E Neemias viu que Deus era a força dele, tá entendendo? E que quando você se liga com Deus e passa a ter força em Deus, tá entendendo? Deus, ele começa a se alegrar com você. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, mas nossa força está condicionada em Deus. Já a física já diz outra coisa, né? O que a física diz? Que a grandeza, a força é uma grandeza que pode vencer a inércia, tá entendendo? A força é uma grandeza que pode vencer a inércia, modificar até a velocidade, tá entendendo? Então, força na física é isso, é algo que pode modificar a potência, tá entendendo? O vigor, tá entendendo? E modificar a velocidade. Isso é segundo a física. Mas segundo a Bíblia, a nossa força tem que estar sempre ligada com Deus, porque Ele é a nossa fonte. Sem mim nada podes fazer. Tá entendendo? Veja a condição dos homens diante de inúmeras adversidades. Veja o que o salmista Davi disse no Salmos 42, versículo 5. Porque está abatido em mim, ó minha alma. Tá entendendo? Veja o que Davi diz. Porque está abatido em mim, ó minha alma. Porque te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. E aqui Davi, ele mostra um quadro aí meio psicológico, ele não entende, né? Ele está usando uma frase com teor aí a nível psicológico, tá entendendo? Mas foi um judeu também chamado de Sigmund Freud, que nasceu na Áustria, uma espécie de cientista neurologístico e psiquiátrico que vai desenvolver os primeiros estudos da mente humana. E foi ele que detectou aquilo que nós chamamos de aquilo que a psicologia chama de depressão, tá entendendo? Então é um judeu chamado Sigmund Freud, né, que ele vai dar origem aos estudos da mente e ele vai detectar essa baixa produção aí aonde os seres humanos muitas vezes se sentem para baixo. Ele vai chamar isso de depressão, tá entendendo? Esse fenômeno ele pode causar fraqueza, desejo de suicídio, neutralizar toda a sua força, vai neutralizar toda a sua potencialidade, tá entendendo? Vai neutralizar toda a sua criatividade, vai neutralizar seus dons e vai neutralizar seu talento. Tá entendendo? Isso é que a depressão faz. É por isso que você tem que estar ligado com Deus. Tá entendendo? Porque quando você está ligado com Deus, Deus é a fonte da força. Tá entendendo? Deus, ele é a fonte da força. Veja o que Augusto Cury disse no seu livro. Algumas pessoas não se levantam mais depois de certas derrotas.
Elas não se levantam mais depois de certas traições. Elas não se levantam mais depois de certas culpas. Elas não se levantam mais depois de certas perdas. Elas não se levantam mais depois de certos traumas. Elas não se levantam mais depois de certas decepções. Pessoas extrovertidas perdem para sempre sua autoestima depois de serem humilhados publicamente. Tá entendendo? A maneira como enfrentamos as rejeições, as decepções, sabe? O sentimento de culpa é o que vai dizer se você tem força ou não. Isso aqui está no livro de Augusto Cury. Tá entendendo? Então, veja o que Davi falou. Por que está batida em mim, ó minha alma? E aí Freud chega lá e detecta que isso que Davi estava sentindo hoje, segundo a análise de um psicólogo, é que Davi realmente estava em um estado de depressão. Tá entendendo? E o que é que acontece? Mais tarde, Augusto Cury vai falar toda essa frase em seu livro. Tá entendendo? Da mente humana, a mente humana ela tem a capacidade de transformar uma borboleta em um dinossauro, irmão. Tá entendendo? Existe no ser humano dois sentidos muito importantes nos seres humanos, que são a audição e a visão. Tá entendendo? São através deles que o cérebro reage. Tá entendendo? Esses dois sentidos eles são de suma importância, a audição e visão. E o cérebro ele reage a tudo aquilo que ouve e a tudo aquilo que vê. Tá entendendo? É por isso que os seres humanos muitas vezes ele transforma uma borboleta em um dinossauro. Tá entendendo? Mas também existe algo também chamado de RAM, né? Registro automático da mente, que quando essa RAM, entendeu? Ela registra todas as coisas que ela ouve e que ela vê, ela fica armazenado, ela pode abrir ali janelas que, segundo a psicologia, chama-se de killer, tá entendendo? Que vai assassinar seus sonhos, seus projetos, seus desejos de vencer, tá entendendo? Essa killer aí, né, que está inserida no registro automático da mente, porque assim, a sua mente ela registra tudo, tá entendendo? O computador também tem isso, o seu celular também tem isso, né? Eles registram tudo que vê e que ouve, tá entendendo? Você vê que com o celular você consegue gravar, né, áudio, e também você consegue filmar visão e fica registrado. Então, surge aí dessa RAM essa janela, aquilo, que elas se abrem, sabe? Agora, por que elas se abrem? Por causa do alto fluxo. E o que é o alto fluxo? É aquilo, irmão, que te traz à memória uma vastidão de pensamentos ruins, tá entendendo? Esse alto fluxo, ele traz toda essa vastidão aí de pensamentos ruins. E quando esse alto fluxo ela se instala na killer, que a killer faz parte da RAM, memória, registro automático da mente, quando esse alto fluxo, né, que traz toda essa vastidão de pensamentos ruins, ela se instala na killer, o que é que acontece? Há um bombardeamento de seus pensamentos, né, que vai te mostrando diariamente lembranças ruins do passado todos os dias, o que vai abaixar sua autoestima. Vocês estão entendendo? Vou repetir de novo. Você tem um cérebro
Dentro do seu cérebro existe a RAM, registro automático da mente. Só faz só isso, registrar as coisas. Só que existe ali algo chamado de killer, que são as janelas, que elas vão se abrir, tá entendendo? E quando essas killer, ela se abre, que killer significa assassino, o que que acontece? Quando essa killer se instala no alto fluxo, né, que é uma espécie de memória onde ela vai te trazer uma série de vastidões de pensamentos ruins, tá entendendo? E que vai bombardear seus pensamentos e vai te mostrar diariamente, todos os dias, politaneamente, lembranças ruins do passado, diariamente, todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, a todo tempo, a toda hora. Isso aí vai produzir em você uma baixa estima. E essa baixa estima, aqui no Salmo 42, versículo 5, diz que é uma espécie de depressão. Tá entendendo? A pessoa perde a força, a pessoa perde o desejo de viver, ela perde o sonho, ela perde, sabe, todos os seus projetos. Isso aí está no Salmo 42, versículo 5. Por que está abatida em mim, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmos 42, versículo 5. E muitas vezes, por Davi estar passando uma situação muito, é, uma situação de que ele vivia em iminência de morte, de alta vulnerabilidade, aonde ele sofreu até segregação, onde Saul estava ali no calcanhar dele constantemente. Teve um momento que ele começou, sabe, baixar a autoestima dele. Ele começou a entrar em depressão. Essa frase aqui do Salmos 42, versículo 5, isso fica nítido, claro e evidente que Davi não estava bem psicologicamente, muito devido a Saul estar ali, sabe, em constância, na tentativa de matar ele. E aí o alto fluxo, né? O alto fluxo ele vai enviando para a mente de Davi uma série de vastidões de pensamentos ruins, sabe? Que se instala ali na killer e fica ali rodando como um disco arranhado. E aquilo ali vai bombardeando a mente de Davi, vai bombardeando, vai bombardeando, vai bombardeando e mostrando diariamente a Davi que em algum momento Saul ia matar ele, sabe? E ele não dormia bem, ele não comia bem, ele vivia assustado, Davi. Aí o que é que acontece? Davi ele se apega em quem? Deus. Por que te perturbas em mim, ó minha alma? Espera em quem? Em Deus, porque Deus é a nossa força. Tá entendendo? É nesse exato momento aí que você tem que se apegar a Deus. E quando você está em uma situação dessa, você fica com baixa estima, tá entendendo? Baixa estima. Mas por que você fica com baixa estima? Porque existe algo chamado de hipotálamo, que é o gerente, né? O gerenciador entre o inconsciente e o cérebro. Esse cara é chamado de hipotálamo, ele é que vai produzir dentro do seu cérebro, sabe? Aí, um sistema de recompensa de suma importância para o seu cérebro, tá entendendo? É através de estímulos, tá entendendo? De palavras boas que o hipotálamo ele vai gerenciando esse campo aí e ele vai levantando sua autoestima. É por isso que a Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir o quê? A palavra de Deus. Você se lembra que eu disse a você que nós temos dois sentidos de suma importância para o nosso cérebro, que é a visão e a audição? Então, tudo que você vê e tudo que você ouve pode realmente interferir no seu dia, tá? Tanto para bom como para ruim. Uma palavra ela pode te abater, tá entendendo? Uma palavra pode te deixar para baixo, uma palavra pode, na verdade, te destruir, tá entendendo? E o que você vê pode realmente também te deixar para baixo, pode também te destruir. Quem diga, né? Aquela questão ali do moço
de Eliseu, chamado Geazi. Quando o Geazi ele sai, né? Ele vê um exército inimigo lá, o cara fica desesperado, irmão. Ele viu com os olhos dele, né? E ele sai desesperado para dar notícia ao profeta Eliseu. Só que Eliseu estava ali tranquilo, calmo, estava em outra dimensão, sabe? E Eliseu fala assim, abra os olhos dele. E quando ele volta, que ele vai ver, tinha um exército superior àquele exército ali, com carros e cavalos e cavaleiros de fogo, né? E o profeta Eliseu diz bem assim, maiores os que estão conosco do que os que estão com eles. Tá entendendo? E aí ele realmente volta em si, Geazi, e fica tranquilo. Tá entendendo? Mas até então, ele se desesperou pelo que ele viu. Tá entendendo? E ficou realmente em um estado assim, de terror, sabe? A palavra que eu vou colocar aqui é terror. E ele queria também aterrorizar a mente do profeta, só que a mente do profeta é outra, meu irmão, sabe? Então esse hipotálamo, ele é uma espécie de gerenciador, uma espécie de agente de portaria, sabe? É ele que tem a chave ali, né? De tudo que é bom para poder dar estímulo a você. Quando você recebe alguma espécie de estímulo através de palavras boas, gera uma espécie de hormônio chamado de dopamina, tá entendendo? O seu cérebro passa essa dopamina para todo o corpo. Em Provérbios 15, versículo 4, em João 6, versículo 63, fala muito acerca disso. É por isso que a palavra de Deus, ele diz que o poder está na língua, que a morte e a vida está no poder da língua, tá entendendo? Então, quando você dá palavra boa, você vai gerar coisa boa para o seu ouvinte. Quando você fala coisa ruim, você vai gerar coisa ruim para o seu ouvinte, tá entendendo? E o hipotálamo é isso, ele é um gerenciador, tá entendendo? E por ele gerenciar a dopamina, e a dopamina ela vem muito através das palavras boas, ela vai na verdade gerar em você bons estímulos. Palavras negativas geram baixa estima, desejo de suicídio, medo, pavor e morte. Tá entendendo? Vontade até de fugir. Tá entendendo? E o que vai esvaziar também sua força, né? Vai desvanecer, tirar toda a sua vontade de viver, toda a sua capacidade. Sabotando toda a sua potencialidade. Tá entendendo? Então, assim, é por isso que a gente tem que ter Jesus. A palavra de Deus, ela pode te reanimar, ela pode te suster, ela pode te sustentar através da fé. Romanos 10, 17. A palavra de Deus que sustenta todo o vasto universo, tá entendendo? Essa mesma palavra que ela pode te dar ânimo. É por isso que você tem que estar ligado, né, em Jesus, conectado em Jesus. Porque ele diz, sem mim nada podes fazer. Tá entendendo? É por isso que você tem que estar em Jesus. Porque sem ele nada podemos fazer. Ele é a nossa força. Tá entendendo? Ele é a nossa capacidade. Em Hebreus 1, versículo 3, está escrito que, né, Deus ele sustenta todas as coisas pela palavra e seu poder. Foi assim que aconteceu em Hebreus 11, versículo 33 e 34. Tá entendendo? Então, assim, você pode ter em mente que Deus, ele se alegra na gente através do que ele vê na gente. Tá entendendo? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Mas para você ter força em Deus, você tem que estar conectado com Deus. Tá entendendo? Porque você conectado com Deus, quando a sua RAM, registro automático da mente, começar a copiar as coisas, né? E janelas que elas se abrirem,
para assassinar seus sonhos, seus projetos, seus desejos, né? E do outro lado, o hipotálamo, ele não vai fazer quase nada, muito por conta de que o hipotálamo é aquele tipo de agente de portaria, né? Que o hipotálamo é assim. Ele só atua se o lado de lá não estiver atuando. Se você der muito crédito ao lado de lá, o hipotálamo do lado de cá não pode fazer nada, ele fica obstruído, tá entendendo? Ele quer dar estímulo a você, e os estímulos bons, mas os estímulos bons que o hipotálamo pode dar a você só vem muito por conta de palavras boas que você pode ouvir, ou então coisas boas que você está vendo, tá entendendo? Mas quando o hipotálamo ele é obstruído, fica obstruído também ali, né? A felicidade, a alegria, a força, a potência, os desejos, tá entendendo? Tudo de bom ali fica obstruído porque o hipotálamo é ele que vai gerar em você, tá entendendo? Uma espécie de hormônio chamado de dopamina. E uma vez que essa dopamina ele não é distribuído por corpo, por cérebro, o que acontece? Acontece que você fica em baixa estima e ali vai prevalecer o alto fluxo, e que esse alto fluxo que na verdade vai bombardear seus pensamentos e te mostrando diariamente coisas ruins, tá entendendo? E te mostrando coisas ruins vai abaixar sua autoestima e vai te levar muitas vezes a você beber, a você a fumar, a você a se drogar com suas próprias mãos, e você vai se assassinar com suas próprias mãos. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque o hipotálamo ele está bloqueado, ele está obstruído. E quem é que está atuando? Quem está atuando é o autofluxo. E o que é que esse autofluxo faz? Ele vai te lembrar coisas ruins e vai baixar sua autoestima. Isso, com sua autoestima baixa, o que é que vai acontecer? Aí você vai ver muitas notícias aí diariamente. A pessoa se jogou debaixo de um carro, ela se jogou do viaduto, ela se jogou ali do prédio, sabe? Se assassinou, tomou chumbinho, tá entendendo? E porque essas pessoas perderam a força, pô, de viver. Elas transformaram borboleta, como disse Augusto Cury, em dinossauro. Ou seja, elas não estão ligadas em Deus, tá entendendo? Você tem que ler a Bíblia, você tem que, na verdade, se apegar a Deus. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, tá entendendo? Não adianta você tentar com sua própria força que você vai falhar, tá entendendo? Foi por isso que Neemias disse, a alegria do Senhor é nossa força, mas a nossa força está condicionada, ligada a Jesus, a Deus. Se você tentar do seu jeito, nem vai mesmo, que não vai. Aí não vai mesmo, tá entendendo? Então, dentro do seu cérebro, você tem essa dualidade, essa guerra. De um lado, o hipotálamo, que ele quer liberar as coisas boas para você, mas essas coisas boas só vão ser liberadas quando o caminho do hipotálamo estiver desobstruído, tá entendendo? Porque aí o hipotálamo que vai gerenciar para o seu cérebro a dopamina que vai ser enviada para todo o seu corpo, né? Aquela sensação boa de viver, de querer ter as coisas, de ter autoestímulo, né? Onde você quer realizar seus sonhos, seus projetos, tudo está aí. Tudo isso vem do hipotálamo. Mas o autofluxo, do outro lado, ele vai também te bombardear. Então, os seres humanos, eles dão mais atenção ao autofluxo, é como se, assim, se dá mais atenção ao autofluxo, que é como se fosse o diabinho, né? Aquele diabinho ali que fica ali cutucando a mente da pessoa. E esse diabinho vai destruindo a sua estima. A pessoa dá mais atenção ao autofluxo, que vai gerar killers, que são janelas que vão assassinar seus sonhos, seus projetos, tá? E te levar até a morte, onde eles vão usar o seu próprio membro como mãos, pés, né? Que pode te levar ao suicídio, mãos que pode levar coisas para sua boca, como droga, como bebidas, tá entendendo? E uma série de coisas que pode, na verdade, destruir aí seu corpo, seu templo. E de um lado está o hipotálamo, que é a luz, e do outro está o autofluxo, que é a treva, meu irmão. Aquele hipotálamo é o anjo bom e o autofluxo é o anjo ruim, tá entendendo? Mas muitas vezes a gente dá mais assim razão ao lado ruim. Ao lado, é por isso que a Bíblia diz bem assim, que o meu justo viverá da fé.
Tá entendendo? Se ele retroceder, a minha alma não tem parte com ele. Deus disse isso. Tá entendendo? É por isso que é de suma importância, meu irmão, você se apegar à palavra de Deus, ler ela diariamente e confiar em Deus e nas suas promessas. Davi disse em Salmos 42, versículo 5, por que estás abatido em mim, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Ele está em um estado realmente de baixa depressão. Mas o que é que Davi faz? Espere em quem? Em Deus, pois ainda o louvarei. Então ele tem esperança em Deus. Tá entendendo? A Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Freud que detectou essa baixeza aí, né? Quando ele viu que seres humanos estão para baixo, ele chamou isso de depressão. Foi isso que o salmista Davi estava sentindo, depressão. Ele está dizendo da alma dele, o que é a alma, o cérebro, que está para baixo. E por que o cérebro está para baixo? O cérebro está para baixo por causa do autofluxo, né? O autofluxo está dando a ele, está dando de beber a ele ou a ela uma série de situações, de pensamentos ruins que vai bombardear seus pensamentos, te mostrando diariamente coisas e lembranças ruins todos os dias. Isso aí vai baixar a sua autoestima, tá entendendo? Vai baixar também sua imunidade. E com sua imunidade baixa, meu irmão, seu corpo vai estar vulnerável a uma série de doenças. Do outro lado temos o hipotálamo, né? Que é o gerenciador entre o inconsciente e o cérebro. O que é que ele faz? Ele é aquele que produz, sabe, o sistema de recompensa do cérebro, através de estímulo, e um deles é através da palavra, que ao ouvir a palavra, sabe, ou então ao ver alguma coisa boa, ele vai gerar dopamina no seu cérebro, que é uma espécie de sistema de recompensa. Então se apegue a Deus para esse hipotálamo gerar em você, no seu cérebro, dopamina, para você ter autoestima, sabe? Você ter força, você ter vontade de viver, você sonhar com seus dons, com seus projetos, seus sonhos, e as promessas de Deus se realizar na sua vida, muito por conta, né? E você confiar aí em Deus, tá entendendo? Então é Deus que sustenta você, tá entendendo? É Deus que sustenta, o mesmo Deus que sustenta o universo sustenta você. Ele diz bem assim lá em Hebreus, que Deus, ele sustenta todas as coisas com a palavra do poder dele. E se ele sustenta todas as coisas, ele está englobando você também, né? Mas para isso você tem que estar nele, conectado com ele, conforme Jesus disse, sem mim nada podes fazer. Que Deus continue nos abençoando. Espero que eu tenha ajudado, né? Talvez você não compreendeu muita coisa, mas o que você puder compreender é muito bom.